O conceito de desmilitarização busca quebrar todos os vínculos que existem entre a Polícia Militar e o Exército, né? Na nossa Constituição vem dizendo que a Polícia Militar é reserva e auxiliar do Exército. E outras leis obrigam a polícia a seguir a hierarquia, a disciplina, os códigos militares que são bastante rígidos, inclusive não respeitando os direitos dos próprios policiais militares. Então, nós entendemos que essa não é a melhor forma de se fazer polícia na democracia, porque na democracia se faz polícia respeitando direitos, promovendo direitos, né? E o Código do Exército, os códigos disciplinares e hierárquicos e a formação do Exército não foi feita para isso. O Exército tem uma formação para enfrentar o inimigo, para combater o inimigo, para ir para a guerra, enquanto na polícia não. A Polícia Militar e a Polícia Civil, elas têm essa obrigação de garantir, de promover direitos, né? Sem discriminação, né? De forma que essa é uma luta que passa por acabar com esse vínculo, né? E acabar também com alguns privilégios de justiça militar, né? Por exemplo, um policial, em alguns crimes, ele não é julgado por um juiz comum, ele é julgado pela justiça militar, o que faz com que muitos policiais sejam protegidos quando cometem abusos. E geralmente quem mais sofre punições são os praças, os cabos, os soldados e os sargentos. Então, essa desmilitarização, ela passa por esses 3 pontos fundamentais, que é a quebra do vínculo com o Exército, que é o fim da justiça militar e do fim dos códigos disciplinares bastante rígidos do Exército. A Polícia Militar e a Polícia Civil, elas têm essa obrigação de garantir, de promover direitos, né? De forma que essa é uma luta que passa por acabar com esse vínculo, né? E acabar também com alguns privilégios de justiça militar, né? Por exemplo, um policial, em alguns crimes, ele não é julgado por um juiz comum, ele é julgado pela justiça militar, o que faz com que muitos policiais sejam protegidos quando cometem abusos. Mas a formação não basta se o sistema não muda. Por isso que é necessário, essa mudança passa por mudanças de lei no Congresso Nacional, né? Isso não é só um problema que se resolve aqui no Estado. Isso só pode ser modificado, essa estrutura que desumaniza o policial, que embrutece, ela só pode ser quebrada se a polícia for desmilitarizada, ou seja, como é no mundo inteiro, nas democracias. Não existe mais praticamente no mundo ocidental, civilizado, polícias militares, né? Apenas algumas polícias têm estética militar, mas não formação, disciplina e hierarquia militar como existe no Brasil, o que causa muito sofrimento para os trabalhadores da segurança pública, né? Para os soldados, para os cabos e os sargentos. O Estado busca mostrar as vitórias que acontecem, né? Os pontos positivos, de forma que os dados completos não são apresentados, né? Realmente, desde 2011, não é deste governo atual, nós temos presenciado uma diminuição no número de homicídios, né? Isso é inegável. Agora, isso não quer dizer que os outros crimes estejam também diminuindo. A gente não tem acesso plenamente aos números de latrocínios, de estupros, de furto, de roubo, de outros crimes. Isso o Estado não mostra completamente, o que é de se suspeitar. Agora, realmente existe uma pequena redução no número de homicídios, o que não é para se comemorar muito, porque os números de Alagoas são bastante aterradores. No ano passado, mais de 1.800 pessoas foram mortas no nosso estado, o que é um absurdo, o que é inaceitável. E o estado de Alagoas não tem uma política de segurança pública. Infelizmente, nós já temos 2 anos de governo estadual e a política de segurança pública do estado é simplesmente o enfrentamento, é incentivar o policial a aprender, né? Aprender. E não é só, essa não é a função única do policial, né?
Não é só e da forma mais violenta, né? O Estado incentiva isso. E quem mais sofre é também o policial, também é vítima desse sistema, de forma que os números são bastante preocupantes, continuam bastante preocupantes. Alagoas é o segundo ou terceiro estado mais violento da nação. Maceió é uma capital bastante violenta. Pilar é a terceira cidade mais violenta do Brasil e uma das mais violentas do mundo, né? Pilar, Teotônio Vilela, Cururipe, Arapiraca, Rio Largo. Então é preciso que a sociedade pressione, né, os políticos para que a gente possa discutir segurança pública, porque se a sociedade ficar nesse anestesiamento, né, se acostumando com a violência, amanhã qualquer um, aliás, nós somos vítimas, né, diariamente. As pessoas têm medo de andar tranquilamente na rua a determinadas horas. Então é preciso que a sociedade não se acostume com uma pequena redução, com o número apresentado pelo governo, mas que questione qual é a política de segurança pública do estado de Alagoas. Ninguém conhece. Ascânio, o governo também ele fez concurso público, formou turmas de policial militar, vem divulgando esses números e, como você bem colocou, vem fazendo uma política de enfrentamento. Que outro tipo de ação ou que outro tipo de política você acha que daria também resultado para a diminuição desses índices e o combate da criminalidade? A melhor forma de se enfrentar a criminalidade pública é através de planejamento, de estratégia e de inteligência. E isso requer uma polícia qualificada, né? Polícia se faz com estratégia, com planejamento, com inteligência. Não basta apenas prender porque não resolve. Os presídios estão cheios. Os presídios em Alagoas estão superlotados. A Polícia Civil, que eu trabalho, né, e que não é a sua missão, tem nas suas delegacias presos, né, que deveriam estar no presídio e não estão no presídio porque não existem vagas. Segurança consistente, né, que apresente frutos a médio e a longo prazo é uma valorização do policial e chamar a sociedade, a academia, a universidade, para que possa, junto com os trabalhadores da segurança pública, junto com os setores, com gestores da polícia, traçar metas, traçar objetivos. E nós temos um exemplo muito bom que aconteceu recentemente em Pernambuco, um grande programa que o governo criou lá, junto com os trabalhadores da segurança pública, com a universidade, com os movimentos sociais. Na época era o governador Eduardo Campos que dirigiu esse processo. Então a polícia foi direcionada e foi estimulada a combater a criminalidade com estratégia, com inteligência e principalmente com valorização do policial, dos policiais que estão na ponta, né? Com melhores salários, com melhores condições de trabalho, para você ter uma ideia, recentemente o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, acusou o Estado de obrigar os policiais militares a trabalharem em condições análogas à escravidão em alguns grupamentos militares. E isso não acontece só no Rio de Janeiro, acontece em Alagoas, acontece no Piauí, mas em se tratando de Alagoas, nós, como trabalhadores da segurança pública, temos que dizer que isso é inaceitável. Os nossos de trabalho são insalubres, né? São insalubres, são periculosos no sentido de facilitar com que o trabalhador fique doente no seu ambiente de trabalho, por não ter as condições adequadas. Então, o governo, até hoje, não apresentou, não chamou e não está valorizando os policiais nessa luta, né, incessante, que é o enfrentamento da violência.